Pessoal, Atlético 3, Cruzeiro 0, uma vitória tranquila do Atlético, que é claro, tem uma situação definidora dela com 2 segundos de jogo. Veja depois de novo as imagens do início da partida. Quando o Julimar toca para o Thiago Heleno, o Kaique e o Filipinho vão fazer a proteção para aquela saída, que, convenhamos, nunca dá muito certo, né? De toca a bola e vai todo mundo para frente. Só que o Rafa Silva, o papagaio, ele já dá uma no Filipinho e depois ele acerta em cheio o Kaique Rocha. O lance foi com menos de 3 segundos. Foi com 2 segundos de um pouquinho. Esse lance, a expulsão dele com 15 segundos, ajuda a explicar esse 3-0 do Atlético sobre o Cruzeiro. O que também ajuda a explicar essa vitória por 3-0 é a presença do João Cruz em campo. Era inexplicável o João Cruz não ser titular desse time do Atlético. O João tem um talento que esse time precisava, sem contar o fato de estar na flor da idade e poder jogar com muita qualidade técnica. Com isso, o Atlético teve jogo do meio-campo. E um jogo que foi do meio-campo para dentro da área do Cruzeiro no primeiro tempo, porque o Cruzeiro não tinha atacante, o Cruzeiro veio para o jogo só com o Rafa Silva e depois ele teve um banco sem centroavante, a rigor sem até atacante. Tanto que no segundo tempo entra o Matheus Pereira, Gabriel Veron, todo mundo, mas ninguém é atacante de ofício. Então o Atlético enfrentou um time que não atacou. Até demorou para tirar a linha de 3 zagueiros, né, com o Esquivel, liberar o Esquivel para o apoio pelo lado esquerdo, e a partir daí construir um jogo mais apoiado pelos lados. E foi assim que saiu o gol, com o Julimar lançando e o Pablo fazendo 1-0. O gol é importante porque ele tira o peso. Claramente o time do Atlético sentiu o peso da importância do jogo. É engraçado que o Atlético saiu uma praticamente soberba de dizer não, a gente não vai cair de jeito nenhum, para um quase desespero, porque o time estava pilhado, a torcida estava tensa, houve a cobrança durante a semana depois da derrota para o Fluminense. Mas o jogo foi sendo resolvido até com certa naturalidade. Depois do gol do Pablo, o Atlético não precisou mais jogar na garganta do Cruzeiro. Por que fez isso no segundo tempo? Porque era tranquilo, o espaço era pequeno para ser marcado, porque o Cruzeiro, mesmo querendo sair, o último jogador estava antes da linha de meio campo. Então o Atlético conseguiu jogar quase o segundo tempo inteiro com pressão na saída de bola do Cruzeiro, que a gente já sabe. Time do Fernando Diniz, o jogador deve tomar multa no salário se sair jogando no chutão. Resultado, erraram trocentas vezes e o Atlético foi criando possibilidades. E faz assim, inclusive, o segundo gol, na roubada do Julimar e no gol do próprio Julimar. Né? O Julimar rouba, a bola vem para o João toca para o Pablo para o Julimar. E, para fechar, ainda teve o gol do Nicão, belo gol, mais um chute bonito do Nicão. E é simbólico que Pablo e Nicão participem tão decisivamente do jogo. São jogadores que sabem, talvez mais do que a maior parte do elenco, junto com o Thiago Heleno, é claro, o quanto o Atlético mudou nos últimos anos. E que isso, claro, seria um impacto muito grande, ainda mais no ano do centenário. O Atlético não fez um jogo extraordinário, brilhante, maravilhoso, nem foi preciso. Né? O Atlético teve um ou outro probleminha no segundo tempo, um desajuste ali na linha de defesa, quando tanto o Veron quanto o Matheus Pereira receberam bolas lançadas entre o Kaique e o Thiago, mas de uma forma em que o Atlético conseguiu se proteger, a ponto do Cruzeiro ter chutado uma bola no gol o jogo inteiro. Do jeito que foi exatamente como deveria ser para o Atlético. Uma vitória sólida, um jogo praticamente sem riscos, um número de gols alto, né? O Atlético tinha marcado 4 gols nos últimos 7 jogos de Brasileiro, hoje marcou 3, e ainda para complementar, uma boa presença do público. E não dá para explicar essa vitória do Atlético sobre o Cruzeiro por 3-0 sem falar da torcida. Uma torcida que é cobrada, financeiramente e, às vezes, em palavras, em frases duras pela diretoria do Atlético e pelo seu presidente, mas que sempre que é chamada responde. Hoje, de novo, 36 mil pessoas no estádio. Deixaram toda a frustração dessa temporada de lado para empurrar o Atlético do primeiro ao último minuto. Ganhando do Vitória, já dá até para dizer que o Atlético encaminha a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um abraço.